olhando para aquele povo, ele fala: profetiza sobre os ossos, disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. A palavra, ela é viva e eficaz. Porque a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, ela tem um poder fundamental. Porque Deus criou o mundo em 6 dias através da palavra. Mas como podemos ver também, tem um tempo. Ele esperou 6 dias para no 7º descansar. E ali, ele observando, no 5º diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar vós o Espírito. Entrarei vós, farei viver o quê? O Espírito. Que Deus, Ele nos dá o Espírito, Ele nos dá o fôlego. Porque se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele nos trouxe. Stephanie, coloca para mim Lucas, capítulo 9, versículo 1, por gentileza. Aleluia! Aleluia, Jesus. E ali, e convocando os 12 discípulos, e eles deu autoridade e poder sobre os demônios para curar as enfermidades. Ele nos deu o quê? Autoridade. Eles não querem nos dar autoridade nessa noite, para que vemos o sobrenatural na nossa vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para refletir sobre o que está morto dentro de você? Sobre o que Deus, o que você tinha antes e hoje você não tem mais? Porque aquele povo de Israel, ele estava morto espiritualmente. E hoje, nós não somos muito diferentes. Porque muitas das vezes, Deus não quer nos usar. Mas não conseguimos enxergar porque estamos mortos espiritualmente. E ali, quando ele observa, ele fala assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, farei crescer sabedoria, farei crescer uma nova restauração, porque ainda tem vida aí. Muitas das vezes não estamos mortos, só estamos dormindo, porque não escutamos a voz do Senhor. É igual a irmã Sheila esses dias pregou, aí falou que a gente, sobre estar dormindo, muitas das vezes a gente consegue assistir de madrugada e a gente não consegue orar. E aí eu falei: olha, eu tô assistindo dorama e não tô orando. Mas é aí que Deus pega. Mas, voltando para a palavra, ali, qual o vazio que você está vivendo? Você quer que Deus te preencha? Ore, busca e clame. Porque, às vezes, nós mesmos colocamos coisas nas nossas vidas. E às vezes a gente coloca a culpa no diabo. Ah, mas por que está acontecendo isso? Eu mesmo busquei com as minhas próprias mãos. Peça para Deus tirar o que Ele não pode trabalhar, não pode usar em você. E como aqueles ossos, depois que Ezequiel começou a escutar um barulho, um rugido, eram os ossos virando o povo, virando o exército. Na nossa visão, nós olhamos para aquele cenário e falamos: que pra mim só tem um monte de ossos, vai virar um exército de onde?
Porque nós somos falhos. Nós vemos o fracasso antes da gente olhar a vitória. Mas, Senhor, só tem um monte de ossos. Mas eu aprendi com o pastor Valdeci que até as cinzas, que até o pó tem valor. Que se até o pó tem valor, por que você está murmurando? Deus te deu. Hoje, sobre a vida, você está aqui nessa noite. Já é uma vitória você estar aqui. E ali aquele povo foi juntando, porque eles estavam separados. Os ossos separados e começaram a reviver. E ali é isso que Deus quer. Que aos poucos vamos revivendo. Mas sabe o que Deus me fez lembrar? Do povo do deserto, lá com Moisés. E em Êxodo 16 diz que Deus mandava dos céus o maná. Só que Ele mandava a porção diária de cada dia. Porque se eles guardassem, iam apodrecer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós oramos melhor na tribulação do que na vitória. Se aquele povo recebesse em grande quantidade, eles não buscariam a Deus. Porque se eles tendo, eles já reclamavam, imagina ter em grande quantidade. E aí, e qual é a nossa porção diária? O nosso alimento. Claro que a gente tem que comer, gente, comida é bom. Mas o alimento da palavra, ele transforma. Quando buscamos mais a palavra, quando vamos buscar cada vez mais, nós percebemos que tudo se encaixa. E ali olhando, sabe o que a gente percebe também? Que Deus quer nos dar visões claras e objetivas no nosso destino. Mas estamos mortos espiritualmente. Mas Ele diz que há restauração. Se há restauração, há esperança. Então, clame ao Senhor, porque há restauração, há vida nos seus sonhos. Seus sonhos não estão perdidos. Só que a gente não sabe orar da forma que a gente pede, que a gente, como vamos dizer, como é que a gente orar? Sabe o que Deus me fez lembrar agora? Como o pastor disse, a gente não pode ficar falando muito da nossa vida, mas eu vou falar aqui. O ano passado, eu falei para o Senhor que eu não tinha condição de pagar a faculdade. Porque eu tinha perdido o emprego, como que eu ia pagar a minha faculdade? E aí, o irmão disse, dá o primeiro passo que eu dou o chão. Para não falar que eu paguei a rematrícula. E eu gerava boleto, e nada. Eu fiquei 1 ano sem pagar a faculdade. 1 ano sem pagar a faculdade. É para mim me zoar? Não. É que Deus, Ele nos guarda. A gente pode ser o menor da casa, nós somos os menores. Mas Deus, Ele faz o menor ser grande através da nossa humildade. Temos que ter humildade na casa. Temos que ter humildade para entender o próximo. Às vezes eu falo assim, eu acho que eu estou na profissão errada. Porque até as minhas tias mandam mensagem para mim falando dos problemas dela. Falam, mas não era para ser o contrário? Não, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus quer nos transformar de uma forma sobrenatural. E aí ele diz,
E eis que abrirei os vossos olhos para que vejam o sobrenatural. Em Salmos 90 diz que Ele é o mesmo de geração em geração. Se Ele é o mesmo de geração em geração, o Deus do passado Deus do passado é o diferente de agora? Não. Mas a nossa oração é diferente de antes. Porque eles, mesmo no deserto, eles oravam, santificavam, eles clamavam. E às vezes um machucadinho a gente dá, oh Senhor, eu não aguento mais. Ai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí fala, mas essa jovem, o que ela está falando? Primeiro vem para mim, primeiro para depois ir para nós da igreja. Creia que o cuidado do Senhor para com a sua vida e tenha uma vida abundante. E aí voltando, diz assim no 11: então me disse, filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pareceram a nossa esperança. E nós estamos contados. Nós somos a casa de Israel. E quando a gente olha e fala, os ossos se secaram, a nossa esperança acabou. Mas Deus diz, portanto profetiza. Se Deus te deu autoridade, por que você ainda não profetiza? Às vezes Deus quer que você fale de uma forma diferente. Não tem um ditado que Deus usa os loucos para confundir os sábios? É verdade. Igual na palestra que a gente teve dos jovens, o pastor disse sobre a nossa mochila espiritual. E eu já usava esse termo, como uma vez eu escutei a pastora Cris falando disso, da mochila espiritual. E a nossa mochila às vezes está pesada, nosso fardo está pesado. Porque às vezes não é nem com culpa nossa. Às vezes a gente vai pegando coisas, jogando e respirando fundo, porque somos crentes para não dar um bufetão nos outros. Mas Ele ainda trabalha. Como está escrito lá, Marta e Maria esperou 4 dias, Senhor, para o Senhor vir, meu irmão não teria morrido. O que ele disse? Se creres, verás a glória de Deus. Ele esperou 4 dias. Mas sabe por que ele esperou 4 dias? Ele não esperou, ele chegou na hora exata. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. Só que a gente esquece que tem um processo na nossa vida. Que tudo é um processo. Às vezes a gente vai fazer a comida, a gente pega primeiro o quê? A panela. Antes da gente fazer a comida, a gente pegamos a panela. E ali a gente observa e imagina a comida ali dentro. Então é isso. Para o arroz ficar pronto, ele passa pelo processo. Se até os alimentos passam pelo processo, por que nós seríamos diferentes? E ali, ele vem novamente. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis o quê? Eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e o meu povo. Quando ele refere à sepultura, eu tirarei você do
do cativeiro e colocarei num lugar de honra. Mas tudo tem processo. Mas hoje, nessa noite, eu serei rápida. Deus quer que haja mudança na sua vida. Ele quer que haja mudança na sua vida. Mas primeiro, para ter mudança, precisamos de um processo. Tudo é um processo. E ali em Ezequiel 37 ainda, 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, todas as vezes ele diz, a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz para os nossos corações. Primeiro, temos que trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Antigamente, no Antigo Testamento, ele falava do povo. No Novo Testamento, ele fala do corpo. Deus, ele fez com que Jesus seja a cabeça e nós somos o corpo. Mas, se ele é a cabeça, ele guia a gente. Ele guia nós. Ele guia nossos passos. Só que às vezes, um membro quer fugir do corpo. E aí o que acontece? Ele pega e costura de novo. Mas para a gente entender que nós fomos chamados, fomos escolhidos, nós fomos separados para viver o sobrenatural de Deus. Mas se queremos viver o sobrenatural de Deus, temos que passar pelo processo. Fala, é bom? Não é não. Mas porque tem algumas pessoas que eles falam que o choro de alguém que está no hospital é mais forte. Porque ali ele está em desespero. Eu preciso de um milagre. E aí Deus dá um milagre. E sabe o que ele faz? Muitas das vezes ele foge. Para nós, aquela visão era algo incomum. É isso. Sabe o que ele quer dizer nessa noite? Faz assim com a palma da tua mão. Olha para ela. Visualize o que você deseja. Feche os seus olhos e pense o que você quer para o teu futuro. O que você gostaria que Deus tirasse de você? Sabe por quê? Para nós conseguirmos, nós temos que visualizar primeiro. Nós temos que ver primeiro. Porque a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Porque Deus nos capacita. Eu estava falando, Senhor, o que eu vou falar? E ali apareceu 3 vezes a mesma palavra. Fui no Instagram, apareceu Ezequiel 37. Eu abri a Bíblia, apareceu Ezequiel 37. Falei, meu Deus do céu, apareceu mais uma vez a série. Aí, eu fui lá no Facebook. E aí apareceu Ezequiel 37. Falei, misericórdia. Amém. Mas ele diz, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiverem no meu santuário e no meio deles. Clama a mim, responder-te-ei. Clama. Sabe o que ele fala também em Salmos 25? Ele diz que nós somos o monte.
Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ele é contigo. Ele te dá coragem. Ele te esforça. Ele te ajuda. Ele te sustenta com a graça da tua justiça. E assim, eu agradeço ricamente a pastora Cris que fez o convite. Eu estou extremamente nervosa. Eu falei, Senhor, não faz eu dar risada, porque eu fico nervosa, eu começo a dar risada. Muita risada. Mas o Senhor, Ele nos capacita e Ele nos guarda. E só para finalizar, Ele diz em Salmos 91:15, Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele estará com você todos os dias da tua vida. Mas precisamos que veja de uma forma diferente o sobrenatural de Deus. Eu escrevi um monte de coisa aqui, eu não falei metade. Mas eu vou ler. Lembre-se de que no vale tudo estará seco, mas aprendemos que até o pó é importante. E se o Senhor habita em você, portanto, há vida, há esperança. Assim eu agradeço a minha oportunidade.